Olá, bom dia. Seja bem-vindo à série Salmos. Demos início ontem, Salmos 1. Salmo de número 1, melhor dizendo. Agora dando seguimento à série Salmos. Salmos de número 2. Esse salmo aqui, ele é um salmo, na verdade, messiânico. Tem a ver com Jesus, com Cristo, com o Messias. E através desses salmos podemos aprender, né? Esse salmo que todos os salmos são inspirados, na verdade, né? Nós aprendemos com cada salmo, com cada salmista. E este salmista aqui, ele estava inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, né? E ele falou ali de algo também futuro, né? Vamos ler aqui os Salmos de número 2. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ler. Salmo de número 2. Por que as nações se reúnem e planejam revoltas? Porque os povos fazem planos tolos, tramando em vão. Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para, unidos, derrotarem o Senhor, o seu ungido, dizendo: vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão. Do seu trono no céu o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Quando chegar a hora certa, em sua ira, ele vai falar. Os homens ficarão desorientados e aterrorizados com o furor de Deus. O Senhor anuncia: eu mesmo escolhi o meu rei, coloquei o seu trono em Sião, no meu santo monte. E o rei diz: vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor, porque ele me disse: você é meu filho, hoje te gerei, hoje o gerei. Hoje dou a você toda a sua glória. Basta você me pedir e lhe darei todas as nações da terra como herança e o mundo inteiro como sua propriedade. Governe as nações com justiça e firmeza, com vara de ferro. Esmague os povos rebeldes como se fossem vasos de barro. Vocês, reis da terra, Deus falando, sejam sensatos, líderes do mundo. Aceitem as palavras de Deus enquanto há tempo. Sirvam ao Senhor com temor, respeitem a Deus e façam dele a sua fonte de alegria. Ajoelhem-se diante do Filho e beijem os seus pés, antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Cuidado, isso vai acontecer muito mais depressa do que vocês pensam. Porém, as pessoas que confiam nele serão felizes, muito felizes. Glória a Jesus, glória a Deus. Como eu disse, estes salmos aqui são salmos messiânicos, tem tudo a ver com Cristo, com Jesus. Mas interessante, né, de antes de Cristo, né, vir, né, à terra, ser gerado no ventre de Maria, né, passou 33 anos e meio, né, nesta terra ali em vida, em pessoa mesmo, Deus fazendo-se carne, né, porque Jesus é Deus Filho, então era Deus na terra. 33 anos, Deus passou pelas redondezas de Jerusalém, né, aquela nação. Então Deus se fez homem, fez carne e habitou no meio de nós. E a Bíblia vai dizer em João, no Evangelho de João, que todos viram a sua glória, glória como unigênito Filho de Deus. Interessante é que tudo começa, né, com o povo de Israel, a nação de Israel.
Quando Deus ali, ele fala, chama Abraão, na verdade, e disse: de ti farei uma grande nação. Então, através da nação de Israel, né, Deus mudou a história do mundo, né? Então, até hoje, Deus tem projeto com Israel. Para que Deus chamou Israel? Para ser um povo santo, um povo separado, um povo diferente. Então, a nação foi escolhida por Deus. Você vê que Israel, ela está no coração, no meio, no centro do mapa. Se você for pegar o mapa, você vai olhar lá Israel. Israel está bem centralizado no meio do globo ali. Então, de Israel, né, a Bíblia diz que em João capítulo 1, versículo 12, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, a nação de Israel foi escolhida para ser um povo santo, separado, diferente. Israel, ele não evangelizava, o povo não evangelizava, como a igreja evangeliza, né, sai, tudo mais. Israel tinha que ser como um imã, né, atrair as nações que olhassem para Israel viam um povo diferente, né, um povo totalmente diferente das culturas dos outros povos, né, pagãos e entre tantos outros. É por isso que os inimigos se levantavam contra Israel, né, contra o povo de Deus, porque Israel era um povo, né, santo, separado, tudo mais. Então as nações sempre guerrearam, né, tentando acabar com o povo. Você vê que, né, o inimigo, o diabo, ele levanta Faraó, filisteus, jebuseus e tantos inimigos surgem neste tempo, né, da história do povo de Deus, mas nunca conseguiram acabar com o povo de Israel, né? Então, travou-se muitas batalhas foram travadas, mas Deus sempre lutava por Israel, pelo povo de Deus. Mas interessante é que Deus já mostrava na antiga aliança que pessoas de outros povos, se elas, né, reconhecessem o Deus de Israel, reconhecessem o Deus como o Todo-Poderoso e se dobrasse diante dele, também poderia fazer parte do povo de Deus. Tinha ali a circuncisão, né, que era uma marca, na verdade, de todo homem. E você vê Deus alcançando, vamos supor, Raabe, Azenate, a mulher de José. Então, entre tantas pessoas, Deus sempre manifestava a graça. Ali era Deus mostrando que a salvação não era somente para um povo, né? A salvação não era somente para o povo de Israel, não era só um povo, né, que iria ser salvo ali, não. Deus, ele estendeu isso. Então, já era propósito de Deus estender. A salvação, ela veio dos judeus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então a salvação não era exclusivamente para um povo somente, só para os judeus. Só judeus não eram salvos, não. Eu só sou salvo se eu sou judeu. Então outros povos não têm direito à herança, a serem, né, a fazer parte desta aliança, né? Então só se forem circuncidados. E muitos foram circuncidados, reconheceram o Deus de Israel como Raabe, aquela meretriz, a prostituta. Então passou a fazer parte do povo de Deus. E através, né, ali de Raabe, do que Deus fez na vida de Raabe, veio, né, Jesus veio da linhagem de Raabe, na verdade, ali. Olha para você ver quando Deus entra na história, como ele muda tudo. Então, os povos sempre, né, batiam de frente com o povo de Deus, mas sempre perdiam, né? Não prevaleciam. Deus sempre criava um meio, uma circunstância para dar vitória ao povo. Então o povo perdeu algumas guerras, perdeu alguns soldados em algumas batalhas, porque não pegaram a orientação de Deus, o conselho de Deus, a direção de Deus, não oravam, né, não consultavam a Deus e queriam, né, bater de frente sem Deus. E sem Deus, irmão, não tem vitória. Sem oração não tem vitória, né? Sem
pedir as orientações de Deus, não tem vitória. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai perder, você vai ser derrotado. Então nada melhor do que orar, né? Do que consultar a Deus, pedir a orientação de Deus. Então o povo perdeu muitas batalhas, mas só que sempre voltaram para a batalha e Deus agora deu vitória, porque voltaram a pedir orientação a Deus, a direção de Deus, consultar a Deus, oraram ao Senhor e Deus deu vitória. Tem um caso ali de Josué. Josué venceu Jericó e agora não orou para ir para a batalha contra Ai, né? Então foram sem orar, foram sem consultar a Deus, foram sem pedir orientação a Deus e foram, né, mortos alguns soldados ali, foram envergonhados. O povo de Ai tinha 12 mil habitantes somente. Comparado a Jericó, era muito. Jericó era muito grande. Então ele disse, se nós vencemos Jericó, Ai vai ser fichinha. Ai, nós vamos destruir em segundos, quem sabe. Foram lá, foram envergonhados, né? Foram envergonhados. E eles depois, né? Deus falou, olha, Josué perguntou-se, por que, Senhor, nós perdemos? Por que perdemos a batalha? Por que morreu os soldados? Cadê o Senhor? Josué, anátema, né? A pecado, né? Tem gente que quer ter vitória, né? De qualquer maneira, né? No erro às vezes, né? Não está fazendo a vontade de Deus e ele quer ter vitória, quer ter a bênção de Deus. Não vai ter bênção de Deus. Não vai ter vitória, né? Quer ter vitória? Entre na presença de Deus, né? Ore a Deus, espere, né? Que ele, né? Só ele pode dar vitória. Então, as nações sempre tentou acabar com Israel, os outros povos, os inimigos do povo de Deus. Só que Deus sempre, né, lutava por Israel, como eu falei. Então, você observe que isso é tanto que Jerusalém já foi destruída, né, tinha sido destruída, as portas queimadas a fogo ali no tempo de Nabucodonosor, tentou acabar com o povo, mas não acabou. O remanescente, né, surgiu, foi para a Babilônia, e retornaram para Jerusalém novamente, reergueram os muros, né, da cidade e tudo mais, através dos homens que Deus levantou, como Neemias, né, Esdras, como o Zorobabel, Ageu, né, e tantas outras pessoas que se envolveram, né. Então, todas as nações até hoje, irmão, tentam tomar Israel. Por quê? Se você for olhar, Israel é bem pequenininho. Israel é isso aqui, ó. Mas todo mundo quer tomar. Por que quer tomar? Porque tem ódio do povo ainda hebreu, dos judeus, né? E a terra também, ela é fértil. Tudo que os judeus plantam lá, dá. A terra de fato mana leite e mel. A terra é fértil. A terra de Israel é abençoada. E todos ainda querem tomar Israel, quer acabar com Israel, quer exterminar com Israel. Mas a Bíblia vai dizer que teve-se uma profecia. Em 1948, a nação de Israel foi reconhecida, né, como nação. Levantou-se a bandeira de Israel. E Israel agora era e é nação, né, de Israel. Então, e esse salmo aqui é um salmo messiânico, porque ele vai começar dizendo: por que as nações se reúnem e planejam revoltas? Por que os povos fazem plano tramando em vão? Por que isso? Por que esse ódio do povo hebreu, do povo judeu? Por que esse ódio da igreja? Por que este ódio de Cristo, de Deus? Por que as nações se reúnem e planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tramando em vão? É em vão, irmão, todo plano que tramam contra a igreja, infiltrando, botando leis, preparando leis, né, para ir contra a palavra de Deus, estão fazendo em vão. Por quê? Isso não vai enfraquecer o povo de Deus. Isso não vai enfraquecer a igreja. Pelo contrário, a igreja vai crescer mais. A igreja vai continuar pregando mais. A igreja vai se levantar mais ainda. Porque nada para o povo de Deus, nada para a igreja. Então, com Israel também, ninguém pode acabar com Israel. Porque Deus tem plano, tem projeto, tem profecias que vai se cumprir ainda lá, né? Como a Terceira Guerra Mundial vai ser lá, vai estourar, né? A Terceira Guerra Mundial vai estourar. O que? É bíblico. Vai ser lá, né? Meguido, chama-se a batalha final que vai ter, o Apocalipse. Vai ser lá, né? Que vai estourar
a Terceira Guerra Mundial, quando Israel estiver em aperto pedindo socorro, Jesus, neste momento, ajudará Israel, socorrerá Israel na sua segunda vinda. Então toda a força do mal será destruída naquele momento. A vitória de Cristo sobre todos os inimigos, na verdade. Então, os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para, unidos, derrotarem o Senhor, o seu ungido, dizendo: vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão. Aqui está falando, na verdade, de Jesus, né, de Cristo. Quando Jesus veio, os homens do sistema, né, que estavam ali nas cadeiras, os religiosos da época principalmente, foi eles, né, que preparou tudo para Jesus também ser morto, ser crucificado. Eles sempre quiseram matar Jesus, mas não mataram Jesus antes do tempo. Tudo tinha que se cumprir através de Jesus. Você vê que teve um momento que eles queriam matar Jesus de pedra, né? Jesus, né, sumiu, né, de repente subiu para o monte, ia para outro lugar, porque eles queriam matar. Mas os homens, eles não aceitam a verdade, né? Os homens, os que se acham dono da verdade, na verdade não são dono de nada. A verdade é Cristo, absoluta. Em Jesus não há mentira, não há engano, não há nada de errado. Em Jesus só há verdade. A verdade absoluta é a ausência da mentira. Em Jesus não há engano, não há mentira. Então, os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos. Interessante. Que quando Jesus começou ali o seu ministério, né? Quando Jesus começou o ministério ali, logo a perseguição veio, a oposição veio, né? Porque Jesus, de fato, era o Messias, ungido. E o próprio Deus está falando aqui nos Salmos. É interessante isso aqui, porque o salmista aqui, Deus através do salmista, o Espírito Santo usando o salmista aqui, toma o salmista e começa a falar. Os reis das nações, observe que Deus já está vendo o futuro, né? Como vai ser. Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para, unidos, derrotarem o Senhor e o seu ungido, dizendo, olha, observe que as pessoas, esses que rejeitam o Evangelho, que rejeitam a Cristo, que vão contrário à palavra de Deus, eles se unem para enfraquecer o povo de Deus, a igreja e o Evangelho de Cristo, mas não vão conseguir, né? Podem fazer o que quiser, não vão conseguir, né? Então estão fazendo, tudo isso é em vão. Na verdade, eles se unem para derrotar o seu ungido, dizendo, vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão. Do seu trono, Deus falando, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Sabe aquelas pessoas que se levantam contra a igreja, contra o povo de Deus, que vai contrário à palavra de Deus? Deus faz pouco caso, porque eles podem fazer o que quiser, pode alterar a Bíblia, pode fazer o que quiser, pode botar leis, né? Não vão conseguir parar o povo de Deus, não, de maneira nenhuma. Então Deus, eles achando que fazendo isso, né, vai afetar Deus. Quem disse que isso afeta Deus? Ah, coronavírus, vírus. Ah, leis aí, ó, pode casar mulher com mulher, homem com homem, um homem pode ter duas mulheres, uma mulher pode ter dois homens, e aquela nojeira toda, né, que fazem, achando que vai afetar Deus. Olha aí, Deus, que nós fizemos, olha aí, ó, duas mulheres, tá vendo aí, o Senhor não faz nada. Ok, ainda não faz nada, ok, aguarde, continue vivendo assim, para você ver o final que vai ser, né, de você. Não se arrependa não, para você ver, né? Não se dobre não diante dele para você ver, né? Então Deus, ele dá corda, ele deixa, né? Ele deixa, viva do seu jeito, mas você vai dar conta um dia a mim, né? Então, do seu trono no céu o Senhor ri, faz pouco caso dos tolos. Esse é plano tolo. Vou fazer o plano. O diabo coloca, né? Eles deixam o diabo usar a vida deles, porque eles não querem aceitar a verdade, se dobrar diante de Jesus, do Evangelho, reconhecer a Cristo. E agora, eles fazem planos tolos. Vamos fazer umas leis aqui, vamos preparar umas leis, né, tudo mais, né,
para que seja aprovado aí, né, e eles parem de pregar, porque se pregarem vão ser presos, se pregarem vão para a cadeia, se pregarem vão, né, vão ter que calar a boca, né, porque eles não estão suportando ouvir a verdade, né? Ouvir que é errado, que é pecado, que precisam se arrepender, que precisam reconhecer a Cristo, que são pecadores, que não são nada, né? Então, por que este orgulho? Por que continuar com este orgulho, com esta soberba, com essa prepotência, né? Então o inimigo, ele engana essas pessoas, mas eles dizem que não, mas o inimigo engana de fato. Quando chegar a hora certa, em sua ira ele vai falar. Quem? Deus. Jesus. Quem vai falar? Jesus. Os homens ficarão desorientados e aterrorizados com o furor de Deus. Você vê que Jesus entrou no templo uma vez e estavam vendendo pombo, trocando, né, e fazendo a casa de comércio, a casa do Senhor. E Jesus, né, fez um azorrague, pegou um chicote dali, começou a revirou mesa, soltou pombo, soltou ovelha. Ele disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração. O zelo que Deus tem, que Jesus tem. Quando chegar a hora certa, em sua ira ele vai falar. Os homens ficarão desorientados e aterrorizados com o furor de Deus. O Senhor anuncia: eu mesmo escolhi o meu rei, coloquei o seu trono em Sião, né? No meu santo monte. Ele está falando, o próprio Deus está falando de Jesus, do Filho, né? Filho, você vai descer, né? E eu escolhi você como, né, o rei, meu rei. Coloca o seu trono em Sião, coloquei seu trono em Sião, no meu santo monte. E o rei diz: vou anunciar, Jesus, vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor. Porque ele me disse: você é o meu filho, hoje o gerei. Ele foi gerado através do Espírito Santo no ventre de Maria. Hoje dou a você toda a sua glória. Aleluia. Ela está falando de Jesus, na verdade. Basta você me pedir e lhe darei todas as nações da terra como herança e o mundo inteiro como sua propriedade. O que Jesus fez revolucionou, marcou. O que Jesus fez, irmão, mudou a vida de muitas pessoas, né? Tantas pessoas foram transformadas, né? Alcançadas, perdoadas, justificadas, né? Hoje tem uma nova vida, uma nova expectativa de vida. A vida delas tem um sentido real. Glória a Jesus. Então, Jesus é o rei, na verdade, não só dos judeus, mas o nosso rei também. Glória a Jesus. Basta você me pedir e lhe darei todas as nações da terra como herança e o mundo inteiro como sua própria. Todos ouviram falar de Jesus já, irmão. O que aconteceu nas histórias está registrado. Todas as nações, Jesus, sim, Jesus. Para muitos foi um professor, né? Para muitos foi um, né? E muitos têm aquela visão sobre Cristo, mas o que ele fez? O que de fato ele sofreu, passou, foi humilhado? Está lá. Todos eles estudam a história. Mas por que ele sofreu tanto? Por que ele passou? Ficam matutando ainda, né? Não sabendo que foi por amor a ele, por amor a eles, né? Então, ninguém seria capaz de fazer o que Jesus fez, descer do céu, né? Expedir toda a sua glória, fazer esse homem, fez carne, ele é o verbo, né? E habitou no meio de nós. Fome, sentiu sede, né? Dores, angústia, né? Sofrimento, tudo mais. Tudo que nós passamos, Jesus também sente e sofreu, passou também. Governe as nações com justiça, Deus falando para o Filho, e firmeza com vara de ferro. Esmague os povos rebeldes como se fossem vasos de barro. Deus fez isso na antiga aliança. Esmagava as nações que se levantavam contra Israel. Esmagava as nações que se levantam contra o povo de Deus. Esmagava. Porque eles, né, eram rebeldes, continuavam ruins. Você vê que teve um povo que se chamava os ninivitas. Os ninivitas eram tão cruéis que eles, né, quando, né, estavam em guerra ali, quando eles venciam a guerra, eles capturavam, né, principalmente aqueles que, né, que eram capitães, né, os estavam na frente principalmente, eles enterravam, abria covas, enterrava aquelas pessoas que eles, né, capturavam ali,
vivas. Pegava uma haste e colocava a cabeça dos inimigos que eles venciam, né? E colocava ali em cima para todos verem. Imagine quanto cruéis era o povo. Mas o povo um dia, através de Jonas, pregou. Jonas disse que Deus ia, né, subjugar, na verdade. Ia destruir 120 mil habitantes ali que estavam em Nínive. Deus ia destruir Nínive, na verdade. Só que Jonas pregou, não vou entrar muito aqui, mas Jonas pregou, e através da mensagem de que Jonas liberou através, de Deus, através de Jonas, pregou para eles se arrependerem e tudo mais, que Deus ia subjugar, e eles reconheceram a Deus, né? Se dobraram diante de Deus. Toda a cidade jejuou, até cachorro não comeu, irmão. Todos eles se dobraram, até o rei, quando ouviu a mensagem foi chegando ali, né, nas ruas, nas casas, chegou no rei. O rei é o quê? Se dobre diante dele, se dobre diante de Deus. Então ele vai ter misericórdia de nós. Então eles foram salvos, 120 mil, o tamanho de Paulo Afonso, né? Interessante, aqui ó, ele continua falando: vocês, reis da terra, sejam sensatos, líderes do mundo, aceitem as palavras de Deus enquanto há tempo. Isso aqui é todos os reis, presidente, Estados Unidos, Japão, China, Equador, Bolívia, todos os reis, os líderes do mundo, aceitem as palavras de Deus enquanto há tempo, né? Então aceite, se dobre diante do Senhor de Cristo, senão um dia você vai se dobrar mesmo sem querer, né? Todos aqueles que resistem hoje, que não se dobram hoje e continuam ali retrucando, um dia, se eles não se dobrarem nesse momento, nesse tempo, um dia eles vão se dobrar, né? Mesmo sem querer. Porque a Bíblia vai dizer, né, que eis que vem com a nuvem, todo olho verá. Todo olho verá. Um dia todos estarão diante de Cristo. E agora? Ele é de fato Senhor ou não? Né? O que ele falou de fato era verdade? Era tudo verdade ou não? A igreja que pertence a ele, o que ela estava transmitindo, pregando, falando, era verdade ou não? Né? Então ele vai chegar e dizer: vocês não deram ouvido à minha igreja, continuaram rejeitando. E eu estava chamando vocês também, porque no céu tem espaço para todo mundo, irmão, né? Tem lugar para todo mundo. Só que o povo prefere o lado ruim, o lado mau, prefere fazer a vontade do diabo, do inimigo, fazer o querer dele, viver do seu jeito. Mas enquanto a vida há esperança, vocês da terra, sejam sensatos, líderes do mundo, aceitem as palavras de Deus enquanto há tempo. Ainda dá tempo de você se dobrar, se humilhar, reconhecer que você não é nada, não é nada. Sirvam ao Senhor com temor. Temor não é ter medo de Deus. O que Deus fala não é para você ter medo, é para você respeitá-lo, né? Temor é respeito, né? Respeito, reverência. De fato, Ele é o Senhor. De fato, Deus é Deus. Sem Ele eu não sou nada. Eu preciso dele. Eu preciso de Ti, Deus. Isso é vergonhoso, você fala isso? Vergonha é você viver do seu jeito, fazer a sua vontade, fazer o que você bem entender. Isso que é vergonhoso, né? Fazer o que é errado. Sirvam ao Senhor com temor, respeitem a Deus e façam dele a sua fonte de alegria. Jesus é a nossa fonte de alegria. O que é que nos traz alegria hoje, né? O que é que nos traz alegria hoje? Para você, o que é que te traz alegria? Você está numa roda entre amigos bebendo, num prostíbulo, você vai se sentir ali, né? Naquela situação, você acha que está bem, acha que está no melhor lugar do mundo, achando que aquilo vai satisfazer você, mas só um momento, só uma noite. Depois a consciência pesa. Quem sabe você traiu a esposa, né? Foi infiel com a esposa. Sua esposa, né, procura, sempre fazer o possível, né, para continuar, né, bem, fazendo a parte dela como mulher, né? Então, quem sabe você vai infiel e tudo mais, achando que você está errando o alvo, né?
Então, não se perca definitivamente. Deus pode mudar algo dentro de você. Você pode ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Você pode ser alguém melhor, né? Então, o que é que os seus filhos vão ver em você? Por exemplo, pai, né? Mãe. Então, se eu quero o bem para mim, eu quero o bem para o meu filho também, né? Eu quero que o meu filho veja em mim, né, como exemplo, veja a mim como exemplo. Então, que exemplo eu estou sendo? Que exemplo eu vou dar em um futuro para o meu filho? Se eu tiver um filho um dia, que exemplo o Wilton vai dar para o seu filho? Que exemplo ele vai ver em mim? Se eu vivo errado, se o meu filho crescer vendo fazendo as coisas erradas, ele vai fazer também, né? Então ele vai ser a cópia do pai, quem sabe. Deus pode mudar isso, né? Ele pode se converter, mas o filho, né, só porque o pai foi um pai infiel, né, foi um pai ruim, né, fez coisas erradas, isso não significa que ele vai ser também assim, que ele vai ser do jeito do pai. Não, Deus pode mudar a vida dele, ele pode viver, né, para Deus, para a glória de Deus. Mas vamos correr aqui que esse não é o assunto. Mas entrei aqui porque também tem a ver. Ajoelhe-se diante do filho e beije os seus pés antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos, todos aqueles que rejeitam a Cristo. Jesus chama eles para o arrependimento, para se dobrarem diante do seu senhorio, para reconhecer o senhorio de Cristo, dele, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Então a ira de Deus, meu irmão, ela virá, né? A ira de Deus virá. Está em Romanos aqui, eu vou ler aqui Romanos 1, 18. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Como? O certo é errado, e o errado agora é certo. Falar sobre pecado, né, é pecado, né? Você não pode falar que tem que ser diferente, tem que viver em santidade, tem que ser santo, tem que ser separado, tem que ser, né? Não, é errado você falar isso. Então as pessoas, elas estão acostumadas a conviver com pessoas que sempre vai concordar com elas, com o seu erro, com o pecado, com a vida errada e tudo mais. Eles não querem se aproximar das pessoas, né, de Deus, que vão falar que não pode, que é errado, né, que tudo mais. Não. Elas estão acostumadas a ouvir o que elas querem. Mas o cristão sempre vai falar para alguém o que precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. Não fale que está tudo bem, fale que é normal. Fale que você aceita, que você concorda. Fale, né? Então, jamais o cristão pode falar que o errado é certo, né? Correndo aqui, ainda nos Salmos de número 2, concluindo. Ajoelhe-se diante do filho e beije os seus pés antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Cuidado, isso vai acontecer muito mais depressa do que vocês pensam. Porém, as pessoas que confiam nele serão felizes, muito felizes. Quais? As que confiam no Senhor. Então a ira de Deus, ela se aproxima, na verdade. As pessoas pensam que não, rapaz, o mundo parece estar de cabeça para baixo, todo mundo faz o que quer, vive da forma que quer, achando eles que um dia não vai dar conta a Deus do que estão fazendo, do que estão praticando, nas práticas erradas. Um dia, né, a ira de Deus cairá sobre todos aqueles que rejeitam ao Evangelho, rejeitam a Cristo, não se dobram diante de Cristo. Um dia elas se dobrarão, querendo ou não. Então é melhor se dobrar por bem, né, por seu bem, do que um dia se dobrar à força. Vai ter que se dobrar. Mais feliz, né, é aquele que confia no Senhor. Não só feliz, mas muito feliz. Glória a Deus, porque já reconhecemos, né, fazer 12 anos que eu reconheci o senhorio de Cristo. Eu vi que eu não era nada e que precisava de Deus.
Então que você possa também se dobrar e reconhecer que Jesus é o Senhor e que você precisa dele. O que você precisa é dele. Jesus é suficiente, é tudo que você precisa, é tudo que você deve ter. Tendo Jesus, você vai ter a fonte de vida, você vai ter a fonte de alegria, você vai ter paz, você vai ter gozo na alma, alegria, você vai ter tudo, porque Jesus, ele completa o ser humano por completo. Jesus, ele faz esta obra e continua fazendo na vida de todo aquele que crê. Esta é a série Salmos, né? Que você possa acompanhar mais. Amanhã a série continua. Salmos número 3, né? Te espero. O Salmo de número 3 vai ser bênção. Deus vai falar também conosco amanhã. Te espero em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe.